Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre o rico e Lázaro. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 16. Iremos ler do versículo 19 ao 31. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que deixam seu like, compartilhem nossos vídeos, deixem os comentários com críticas e sugestões e nos ajudem em oração. Ô irmãos, como é importante ter a sua interação aqui no canal. Que Deus os abençoe. Serei eternamente grato a todos vocês. Então eu vou ler aqui os versículos. Enquanto eu leio o versículo, convido você, se for possível, a assistir o vídeo, né? Deixa aí o seu like, feito eu falei, aqui é muito importante a interação de vocês aqui no canal, pois aqui, irmãos, todos sabem que não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. Quem sabe Deus quer utilizar dessa palavra para esclarecer uma dúvida de alguém e ajudar a pessoa a ter um novo rumo em sua vida. Diz o seguinte, o texto sagrado. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, amados irmãos, nós aprendemos aqui inúmeras lições do versículo 19 ao 31 do capítulo 16 de Lucas, na parábola do rico e Lázaro. De antemão, nós podemos observar aqui no versículo 19 e 20, na abertura aqui, onde lemos, depois você leia para esse vídeo não ficar tão longo para eu não repetir aqui a leitura, nós observamos a insensibilidade do rico. Amados irmãos, tem muitas pessoas insensíveis. Por quê? Ele, com a sua insensibilidade, ele se tornou cego e surdo às necessidades dos outros. Nós podemos observar, amados irmãos, que na porta da casa deste homem estava um homem chamado Lázaro. O nome de rico nós não sabemos, a Bíblia não menciona. Mas observamos que ele ignora o pobre mendigo que está prostrado à porta da sua casa. Veja a negligência do rico em relação ao mendigo. Amados irmãos, ele não estava distante, ele estava na porta da sua casa. Também, por outro lado, nós podemos observar, quando lemos esses versículos, a fé de Lázaro, que não perdeu a esperança em Deus, apesar de uma vida adversa. Jesus Cristo disse em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. No que Jesus fala que ele venceu, se nós crermos nele, entregarmos a nossa vida a ele como nosso único e suficiente Salvador, teremos a vida eterna e encontraremos o verdadeiro abrigo e segurança. Ele não perdeu a fé em Deus. Então não perca a fé em Deus, apesar das adversidades. E tem uns salmos que diz que muitas são as aflições do justo, porém o Senhor o livra de todas. Deus é bem presente na sua vida. Você não pode ver, mas as ações de Deus têm sido algo sobrenatural que tem te mantido de pé. Ele tem usado pessoas, tem enviado seus anjos, enfim, ele tem te protegido. Então não perca a sua fé, faça como Lázaro, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, não perca a fé em Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nessas atitudes de pessoas que recuam, que ficam para trás. Então avance, mesmo que você caia, peça a força a Deus, se levante e não desista. Outra lição também que ao lermos
esses versículos, observamos que as nossas ações terrenas têm um impacto eterno. Especialmente do versículo 22 ao 25, você lê que você vai entender o que eu estou falando. Então, amados irmãos, ao lermos esse texto, aprendemos inúmeras lições. Você aqui o mais breve possível para não tomar muito seu tempo. Mas eu peço que você leia o texto, releia, veja aqui as colocações, assista esse vídeo. Se for possível, tem pessoas que assistem na velocidade máxima, né? Que hoje tem essa ferramenta do YouTube. Mas assista o vídeo tranquilamente e você vai entender o que Deus quer falar com você através desta mensagem. Então observamos que existe, amados irmãos, uma grande importância de vivermos de acordo com os princípios do reino dos céus, do reino de Deus. Você tem andado de acordo com os princípios? As pessoas têm inúmeros princípios que elas adotam para a sua vida, mas no que se refere ao reino de Deus, elas são negligentes. Em Mateus 6,33, se não me foge a memória, está escrito que devemos buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, os seus princípios, os seus preceitos, e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós focamos sempre no material e negligenciamos o espiritual, especialmente no que se refere aos princípios de Deus. Sempre tentamos, amados irmãos, dar aquele jeitinho. E muitas das vezes, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, podemos falar isso, pagamos um alto preço. Então é importante vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. Então, amados irmãos, as pessoas perguntam, irmão, então quer dizer que ele foi rico porque ele foi, o rico se perdeu porque ele era rico, irmãos? Não, ele não foi condenado só por suas riquezas. 1 Timóteo 6,9 diz que os que querem ser ricos caem em muitas tentações. E em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é amar, é fazer o dinheiro o senhor da sua vida. Diz o texto que a raiz da espécie de todos os males, muitos se transpassam com dores e negam a fé. E são piores que os infiéis. Então o problema não está no dinheiro, o problema está em deixar o dinheiro ser o senhor da sua vida. Então o rico, ele não foi condenado como muitas pessoas pensam por sua riqueza, mas, irmãos, ele não ofereceu ajuda a um pobre enfermo e faminto que estava morrendo na porta da sua casa. O homem estava prestes a morrer na porta da sua casa. E diz o texto que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Só glamour, só glória, só status. Só no bem bom, podemos dizer assim, só nas coisas maravilhosas. E já Lázaro estava doente, estava com fome e morrendo. Ele não fez nada. A Bíblia diz no livro de Salmos 41, veja o que é que diz Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Então existe uma promessa para aquele que ajuda o pobre. Tem um texto na Bíblia que diz que aquele que dá ao pobre, esqueci a referência bíblica agora, mas diz isso, que empresta a Deus. Ou seja, ajude o pobre, bem-aventurado, feliz. Existe uma recompensa da parte de Deus. Tiago 4,17 também está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas pessoas sabem fazer o bem, têm condições suficientes de fazer e não fazem o bem. Estão cometendo pecado. Irmãos, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo. Irmãos, existe muita classe de pecado. A teologia classifica aproximadamente 370 classes de pecado. As pessoas que pecado só é matar, roubar, adulterar. Não, irmãos. Você saber fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que alguém está passando fome e não dá. Não estou dizendo acabar com a fome do mundo. Nós não temos recursos suficientes. Mas às vezes você pode dar um prato de comida, pode dar uma grade de bolacha, irmãos. E as pessoas não fazem nada, um punhado de farinha, desculpe-me essa expressão, e não fazem, só pensam nelas, são egoístas, são soberbas, só pensam em si. Como disse o apóstolo Paulo, que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, ou seja, pessoas que só pensam nele, não ligam para a dor e o problema alheio. Então ele não foi condenado, repito, o rico, por suas riquezas, mas ele não ofereceu ajuda a um pobre que está ali, pobre, enfermo e faminto, estava prestes a morrer. Diz o texto que os cachorros lambiam as suas feridas, versículo de número 21. Chagas ou feridas é a mesma coisa. Então, amados irmãos, observamos que como tratamos os outros nessa nossa vida terrena tem consequências eternas. Eu li aqui o texto para vocês e peço que vocês leiam aqui do versículo 22 ao 25, eu leia todo o texto, que você vai entender o que eu estou falando aqui. As nossas escolhas terrenas, como nós tratamos, né, as pessoas aqui na nossa vida terrena, vai determinar e vai mostrar como será a nossa vida eterna.
Então podemos observar também no texto que nós devemos, irmãos, priorizar o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, ao invés de só pensar em dinheiro. Esse homem só pensava, irmão, em glamour, em posição e status. Então temos que valorizar, irmãos, como você está priorizando o teu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Como você tem tratado as pessoas? Pare e pense. Convido você a fazer uma reflexão. Então também podemos observar, irmãos, aqui, quando vamos concluindo aqui a leitura desses versículos, e para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, observamos que a justiça de Deus recompensa os corações compassivos. Observamos que Lázaro foi muito bem recompensado. E a nossa vida, repito, ela é feita de escolhas, e nosso destino eterno é determinado por elas. Então, quais são suas escolhas? Quais são suas atitudes? Quais são seus posicionamentos em relação ao reino de Deus, em especial também as pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor? Será que você é um Lázaro da vida ou você é o rico? De que lado você está? Se for o rico, tente fazer alguma coisa, usando tudo aquilo que Deus tem te dado e te proporcionado como canal de bênção para as pessoas. Se você for Lázaro, não tendo tantas coisas quanto o rico tem, ou não tendo nada, apenas enfermidades, não negue a fé. Não abra mão dos seus princípios. Permaneça firme, sabendo que Deus é justo, sabendo que Deus é reto, sabendo que Deus é soberano e que Ele age a seu tempo. Ele faz simplesmente o que Ele quer, e a Bíblia diz que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita e agradável. Eu digo uma coisa para você, o que eu costumo sempre falar para as pessoas, que o relógio da providência divina não anda atrasado e nem adiantado, tem hora certa, porque quando Deus está no comando, irmãos, nada sai do controle. E muitas das vezes, na maioria das vezes, as coisas saem do controle porque Deus não está no comando. Nós queremos tirar Deus de cena e agir confiando nos nossos méritos, nos nossos princípios, no que achamos, e acabamos quebrando a cara. Mas quando nós confiamos em Deus, acreditamos e esperamos no seu agir, fazendo, lógico, aquilo que devemos fazer, aquilo que não podemos fazer, deixando para que Ele venha agir e fazer, sabemos que Ele é justo e fiel a seu tempo, fará o que deve ser feito. O rico e Lázaro, algumas lições que podemos aprender nessa passagem bíblica, foi isso que eu transmiti para vocês nesse nosso mais novo vídeo. Então agradeço a todos vocês que têm me ajudado, irmãos, nessa missão tão importante, que é de pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.